A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Hebreus capítulo 13. Hoje nós voltamos ao nosso estudo em Hebreus. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Vamos ler os 5 juntos, já bastante conhecido pela igreja. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Padrões de conduta. Nosso padrão de conduta é um padrão alto e deve sempre refletir Jesus Cristo. A nossa vida deve ser vivida de tal maneira que glorifiquemos sempre a Jesus em tudo o que nós fazemos. O capítulo 13, esse último capítulo de Hebreus, é um capítulo que trata de assuntos éticos. O pastor Newton está dando ética. Ética quer dizer conduta. Não é etiqueta, não. Sempre temos que saber a diferença. Etiqueta é a maneira de conduzir numa corte. E aí tem aqueles diversos, aqueles que foram no navio, andaram e observaram aqueles diversos tipos de garfos, né? Tem 3 de um lado, 4 do outro e não sei o que. E você tem que saber fazer da maneira correta. Isso é etiqueta. Mas aqui não é etiqueta, é ética, é conduta. Como nós devemos nos conduzir diante do mundo para glorificarmos o Senhor. E sabemos que a nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras. Não podemos usar de desculpa: eu não preciso falar porque a minha vida já está falando. Eu preciso falar também. Mas quando eu falar, eu vou ter autoridade. Tem uma ilustração que já contei várias vezes, de Alexandre o Grande. Eu ouvi ela pela primeira vez, Valdemar Fomin, lá na Palavra da Vida. Já tenho repetida algumas vezes. Disse que certa vez Alexandre o Grande estava passando revista nas suas tropas. E ele tinha aquelas tropas impecáveis, todos soldados de primeira. Mas ele chegou lá, viu um soldado caído, bêbado. Alexandre ficou furioso. Pegou ele pela goela, vocês estão lembrados? Que às vezes eu pego uma pessoa, pegou pela goela, levantou e perguntou: como que você chama? E aquele soldado caído, bêbado, disse: Alexandre. Lembram da frase? Naquele momento Alexandre ficou furioso, levantou ele bem no alto e disse: ou você muda de vida, ou você muda de nome. Realmente nosso nome é muito importante. E nós temos que glorificar o Senhor através da nossa vida. Nós somos muitas vezes a única Bíblia que o mundo vai ler.
Portanto, nós temos que dar sempre um bom exemplo. E sabemos que nosso padrão de conduta deve glorificar o Senhor. Um outro exemplo foi do Moody. Certa vez, o grande pregador Moody estava numa conferência e nessa conferência tinha o costume de fazer algumas vigílias. Alguns jovens, todos entusiasmados, foram participar desta vigília. E participaram a noite inteira, estavam todos empolgados. E ao saírem, é para eu andar para esse lado. Ao saírem, minha esposa que me avisou isso. Ao saírem, encontraram com o Moody e eles falaram com o Moody: você não está vendo que meu rosto está resplandecendo de glória porque estivemos na presença do Senhor a noite inteira? Aí Moody virou para eles e repreendeu: Moisés, quando desceu do monte e seu rosto estava brilhando, ele não sabia. Vocês não podem se gloriar por nada. Irmãos, nós podemos fazer jejum, podemos fazer oração, mas nós não podemos nunca nos gloriar de nada. No momento que nós nos gloriamos de qualquer coisa, quando a glória do homem sobe, a glória de Deus desce. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu tenho que sempre, em tudo que eu faço, buscar a glória do Senhor. Nosso padrão de conduta deve sempre ser de glorificar a Deus. E o capítulo 13 vai trazer-nos alguns desses padrões. Vamos já entrar nesses padrões. Padrões sociais. Começa o capítulo dizendo: seja constante o amor fraternal. Bem fácil, eu nem coloquei para preencher, porque era uma palavra só, então no boletim já está preenchido para vocês. 3 palavrinhas só: fraternidade, hospitalidade e sensibilidade. Primeiro ele fala: seja constante o amor fraternal. Algumas versões dizem: seja crescente esse amor fraternal. O amor nós já temos, no momento que aceitamos a Cristo, o amor de Deus é derramado em nosso coração. Mas esse amor, que é o amor fraterno, tem que estar sendo cada dia mais, crescendo, crescendo, crescendo. Seja constante o amor fraternal. 1 Pedro 1,22 diz assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Por isso que eu pedi para vocês falarem um com o outro: eu te amo, meu irmão. Você ama ardentemente? Fervorosamente? O seu amor está aumentando. Seja constante no seu amor, seja crescente o seu amor. Teu amor fraternal tem que cada dia estar aumentando. É isso que o autor de Hebreus está nos pedindo aqui: seja constante, crescente esse amor. Eu sempre lembro do seu Alcides. O seu Alcidão disse que ele vinha, deixava a dona Cida aqui na frente e ia embora. Todo domingo isso, ia deixar. Mas ele depois do culto ficava: poxa, mas esse povo está tão alegre, tão feliz. Parece que eles realmente têm um amor tão grande um pelo outro. E um dia ele não aguentou, entrou, sentou mais ou menos ali onde está seu Faria. Seu Faria está me vendo? Tá. Não sei o que preguei naquela noite, mas trouxe um apelo. Não faço sempre apelos, mas naquela noite trouxe apelo. Seu Alcides veio chorando na frente. Mas era o Espírito do Senhor que estava convencendo ele por causa do amor um pelo outro. Irmãos, nós temos que amar um ao outro. Nós quebramos barreiras através do amor um pelo outro. Por isso que diz que nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nós estamos vendo isso em 1 João, no nosso estudo na escola dominical. A marca, a característica do verdadeiro cristão é amor um pelo outro. Então, primeiro padrão, em relação à relação com os outros, social, temos que amar, temos que mostrar fraternidade. Mas em segundo lugar, temos aqui no verso 2: não negligencieis a hospitalidade.
E veja que isso também é no aspecto social, não negligencieis a hospitalidade, porque alguns, praticando a hospitalidade, que diz praticando-a, que é a hospitalidade, sem o saber, acolheram anjos. O exemplo aqui é de Abraão, que acolheu anjos. Às vezes a gente fala, não, são os pastores, né? Porque os pastores da igreja de Éfeso, de Esmirna, da igreja bíblica de Araçatuba, ao anjo da igreja bíblica de Araçatuba, escreve, né? De repente você vai receber um anjo lá na sua casa, né? Um pastor. Mas não precisa ser um pastor, pode ser qualquer irmão que você recebe em sua casa. Acolhei-o, recebei-o, praticai a hospitalidade sem murmurações. Nós devemos praticar isso, é um dever social, a hospitalidade. Algumas pessoas fazem os outros sentirem em casa. Outras pessoas fazem os outros querer ir logo para casa. Como que é a tua casa? É uma casa onde a pessoa se sente bem? Você faz os visitantes se sentirem bem em sua casa? Praticai a hospitalidade, é um dever social nosso. Nós devemos fazer isso. Se teve uma coisa que nós ouvimos bastante e foi tão prático em relação às mensagens do pastor Creuze, foi isso. Convide seu vizinho para um churrasquinho. Não precisa esperar que ele te convida de volta. Convida ele para um tempo, um almoço, um chá da tarde, as mulheres, alguma coisa. Faça alguma coisa junto. Praticai a hospitalidade. Nós ganhamos pessoas através desta prática de hospitalidade. Mas aqui também está falando praticar a hospitalidade e fazer isso sem murmurações. 1 Pedro vai nos dizer. Então, nós sabemos que podemos acolher anjos, podemos acolher pessoas especiais, mas eu vou dizer, tem alguns que são feridinha brava. Tem algumas pessoas, meu pai sempre dizia, visitante, parente, desculpa eu falar assim, né? Depois de 3 dias é que nem peixe, fede. Mas eu gosto mais de uma outra expressão. Depois de 3 dias, dele uma enxada. Às vezes ele quer ficar lá bastante, não, põe ele para trabalhar. Aí ele não vai se acomodar. Mas realmente nós sabemos que devemos praticar a hospitalidade. É a maneira de ganharmos pessoas para Cristo. Mas daí temos no versículo 3 uma outra responsabilidade. Eu coloquei a palavra aqui, sensibilidade. Uma responsabilidade social também é sentirmos o que o outro sente. E aqui era em relação às pessoas que eram presas. E aqui não eram pessoas presas por coisas erradas que fizeram. Aqui eram pessoas que estavam sendo presas como Paulo por causa do Evangelho. E nós lembramos que Paulo chegava na cidade e 2 coisas ele sempre procurava: a sinagoga, daí a cadeia. Sinagoga ele ia primeiro, mas depois ele ia parar na cadeia. Mas, irmãos, nós temos que estar orando pelas pessoas que estão também sofrendo, identificando com estas pessoas. E esse versículo, verso 3, diz: lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos como se vocês mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Veja como que nós devemos ter sensibilidade. E em inglês tem uma expressão, devemos aprender a andar no sapato do outro. Meu sapato parece uma lancha, né? E de vez em quando, especialmente da vizinho, né? Quer pegar meu sapato e ver que tamanho de lancha, vai sair esquiando com ele. Mas estar no sapato de alguém é passar o que aquela pessoa está passando. Ter sensibilidade é chorar com os que choram. Ter sensibilidade é alegrar-se com aqueles que se alegram. Nós precisamos cultivar essa sensibilidade. Nós temos que sentir a dor do outro. Nós temos tido tantas mortes ultimamente, né? É hora de nós mostrarmos essa sensibilidade para com as famílias enlutadas, para com aqueles que estão passando por essas dificuldades. Chorai com os que choram.
Nós temos que aprender a importância disso, de termos de fato sensibilidade, amar de fato as pessoas. Então nós observamos primeiro esses padrões sociais. Eu tenho um exemplo de um menino que viu na casa vizinha um aviso: vende-se cachorrinhos. Ele não tinha dinheiro, ele era aleijado, ele usava um aparelho na perna, muita dificuldade, toda a vida dele foi cuidado para poder caminhar. Ele chegou lá no vizinho: eu vi que você tem cachorrinho para vender. Eu não tenho dinheiro não, mas eu quero ver. O dono mostrou os cachorrinhos. De repente um deles veio aleijadinho também. O cachorrinho veio que estava mancando. Parece eu e a Anice, os dois mancando com a esquerda. Estava lá mancando, e ele falou: e esse aí? Ah, esse aí eu não vou vender não, porque ninguém vai querer ficar com ele. O menino disse: ah, eu gostaria de ficar com ele e cuidar dele. Aí o dono olhou para ele: você gostaria? Então eu vou te dar, porque eu sei que você vai cuidar bem desse cachorrinho. Como de fato ele cuidou. Porque ele, por causa do problema na perna, ele se sentia também necessidade de cuidar daquele cachorrinho que tinha aquele problema na perna. Nós temos que ter sensibilidade. Sempre uso aquela frase: quem nunca sofreu uma ferida não leva a sério uma cicatriz. Eu sempre penso nesse dedo aqui. Eu vejo alguém que tem um dedo cortado, eu lembro quando eu tinha 8 anos, quando isso aconteceu. Naquela cadeira de preguiça, né? Eu brincando com outro missionário, menino, e aí de repente eu coloquei o dedo ali, cortou. Chorei tanto, o negócio, peguei aquele dedo e joguei fora. Podia ter costurado aquele dedo. Me disseram que as galinhas comeram, não sei, então não teve mais jeito. Mas dói. Se tem uma coisa que eu lembro até hoje, é a dor daquele dedo. Parecia que estava dando sempre aquela dor. Quem nunca sofreu isso não sabe o que é. Fico olhando a nossa irmã Silvia. Eu nunca fui mordido por escorpião, né? Só faltava essa para Silvia, porque ela tem tudo quanto é doença, né? Aí essa semana, para a bênção dela, ela pisou em cima do escorpião. Nem para na pisada já matar, né, Silvia? Matou depois que recebeu o ferrão. Mas de fato é uma dor que eu não quero experimentar, mas diz que quem já passou por isso sabe que é muita coisa. Mas vamos para o nosso segundo padrão. Padrão matrimonial. Versículo 4. Digno de honra seja o casamento, o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Ontem, pastor Amaro estava fazendo a cerimônia, ele falou: eu nunca vi aquela explicação, né? 3 dobras é que nem a letra M. É uma nova explicação, mas não significa que é a única. Mas ele disse que uma representa a mulher, outra representa o marido, e o terceiro M representa o matrimônio. Achei interessante a aplicação. Digno de honra seja o matrimônio. Especialmente nós observamos nos dias de hoje, quando pessoas estão dizendo: ah, não precisa casar não, vive junto para ver se dá bem primeiro. Daí vê se casa, mas papel aceita qualquer coisa, não precisa do papel. Vive junto, vê se tem alegria junto, prazer um com o outro, daí não dá certo não, gente. Digno de honra é o matrimônio, é o casamento. É o casamento diante do Senhor, e nós sabemos que nesse casamento tem que haver um compromisso, uma fidelidade mútua, até que a morte vos separe. Não escutei nenhum amém aí, né? Até que a morte vos separe. Amém. Digno de honra seja o casamento. O casamento é honrado. Jesus esteve presente no primeiro casamento, seu primeiro milagre foi realizado ali. E hoje as pessoas não querem dar valor ao casamento.
Casamento não só é honrado, mas casamento é sagrado, digno de honra é o casamento. E nós observamos a importância do casamento cristão. Deixará o homem, o pai e mãe, se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Tem que deixar, unir, daí se tornar uma só carne. Digno de honra é o casamento. E nós observamos por quê que é necessário o casamento. Bem simples, o casamento é necessário para a procriação. Nós estamos contentes de ver, a nossa igreja está multiplicando, né? Temos vários aí esperando o nenê já, né? E estamos aí contando as horas, os dias por enquanto, mas vai chegando, vai apressando esse dia. Mas sabemos que é para a procriação, é para multiplicar. Casais devem querer multiplicar. Mas também nós sabemos que o casamento é também para prazer. E quando você observa a própria palavra de Deus, o livro de Cantares é dedicado inteiramente para o casamento cristão. E é o casamento no sentido relacional, casamento onde há a parte amorosa, romântica e o casamento onde tem o sexo que é para a glória de Deus. Então é para prazer também. O casamento não é só para multiplicação, não é só para prazer, mas é para prevenção também da imoralidade. 1 Coríntios 7:2 diz que por causa da impureza, cada um tem a sua mulher, cada um tem o seu marido. Mas uma das coisas mais importantes, casamento é para eliminar a solidão. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Quando não tem acordo, gente, é difícil. Não tem coisa mais difícil do que andar sem ter acordo. E o Senhor viu, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, para estar dali do seu lado e para eliminar essa solidão. Mas John MacArthur dá alguns conselhos para aqueles que vão casar. Deixa eu só repetir algumas coisas que ele disse. Conselhos esses bem simples. Quantos são jovens que não são casados aqui? Quer ouvir esses conselhos de John MacArthur? Bem simples, bem direto. Ele diz, primeiro, não escolha um parente. Não é escolher primo, parente, alguém. Levíticos proíbe isso. Segundo, ele diz, não escolha um descrente. Não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos. Você está procurando uma pessoa, você não pensa, não, eu gosto dessa pessoa, eu vou evangelizar essa pessoa, para ela aceitar Cristo. Não faça isso. Não é para ter julgo desigual com o incrédulo. Escolha uma pessoa somente no Senhor, isto é, na vontade do Senhor. Não adianta você dizer, não, é uma pessoa crente, mas também precisa ser uma pessoa crente na vontade do Senhor. Escolha uma pessoa na vontade do Senhor. Mas daí ele diz, como que você sabe que essa pessoa é a pessoa certa? Algumas orientações. Primeira orientação que ele dá, veja a sua reputação. Que tipo de reputação essa pessoa tem? Um bom nome é melhor do que qualquer outra coisa. Então a pessoa precisa ter uma boa reputação. Outra coisa, ela deve ter uma boa aparência. Achei interessante ele falar isso. Eu gostava sempre de falar sobre Abigail, linda e inteligente, né? Tem que ser que nem minha esposa, linda e inteligente, né? Tem que ter uma boa aparência. Mas nessa boa aparência sabemos que não é só a aparência exterior, porque Pedro fala que a beleza interior do coração é o que vale, o espírito manso e suave de grande valor diante do Senhor. Também outra coisa que tem que observar, a boca. Como que ela fala? Fala palavrões? Fala palavras chulas? Como que ela fala? Outra coisa que deve observar, a roupa. Eu estou pensando mais de homem para mulher, né? A roupa. Que roupa que ela usa? É uma roupa decente?
É uma roupa que glorifica o Senhor? Está procurando alguém para casar? Você tem que procurar alguém com essas características, que tem uma boa reputação, que tem uma boa aparência, que tem uma boca também controlada pelo Senhor, que tem uma roupa que agrada ao Senhor. Mas uma das mais importantes, com quem que ela anda? Quem são as suas amizades? Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. É assim, essa frase não está na Bíblia não, viu? Mas tem frases quase iguais, né? E nós sabemos que nós temos que escolher bem as nossas amizades. Nós realmente refletimos quem nós somos através dos amigos que nós escolhemos. Então nós temos que fazer boas escolhas. Mas sabemos que o casamento do cristão é para sempre, até que a morte vos separe. Então precisa ser feita uma escolha com muito cuidado. Mas ainda nesse versículo diz: digno de honra é o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Por quê? Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Casamento é julgado. As pessoas impuras vão ser julgadas. Se tem um pecado que a Bíblia fala que afeta o próprio corpo, é o pecado de imoralidade. 1 Coríntios 6,18 diz que quando você pratica a imoralidade, você peca contra o seu próprio corpo. Davi é o exemplo disso. O seu pecado com Batseba, ele foi perdoado completamente daquele adultério, mas ele teve consequências na sua família que foram grandes. O pecado sempre deixa também as suas marcas, as suas cicatrizes. Por isso que o pecado de imoralidade tem que ser fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que a pessoa comete é fora do corpo, mas o pecado da imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Por isso que diz que o casamento é julgado, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Palavras duras aqui, mas Deus vai julgar. Por isso que nós temos que tomar tanto cuidado nessa área. É a vontade de Deus nós vivemos uma vida santa. Se nós queremos agradar a Deus, nosso padrão de conduta tem que ser diferente. Nós não podemos ter um padrão de conduta como o mundo. Nosso padrão de conduta deve ser um padrão que glorifica a Deus. Então nosso casamento tem que ser um casamento que glorifica a Deus. Mas o terceiro padrão, o padrão matrimonial, o padrão social e por fim temos o padrão material. Eu falei, repeti material, né? Mas recapitulando, primeiro o social, segundo o aspecto casamento, matrimônio e agora material. Aqui tem a ver com a nossa ganância, a nossa avareza. E nos é exortado no verso 5, verso que nós conhecemos de cor. Vamos falar de novo o verso 5? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, nunca jamais te deixarei, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, está na parte final desse verso. Mas o começo deles diz, seja a vossa vida sem avareza, padrão de materialismo. Nós temos que saber que Deus vai providenciar para nós. Deus promete, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele promete providenciar para nós as nossas necessidades. Tendo sustento e com o que vestir, estejamos contentes. Mas há uma exortação muito séria no livro de Lucas. Lucas 12,15 diz, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste da abundância dos bens que ele possui. Irmãos, nós vivemos numa cultura materialista. Nós vivemos num mundo do eu sempre quero esse, quero aquele, eu sempre quero mais, quero mais, quero mais. Não é?
nunca está satisfeito. Por isso que diz aqui: seja a vossa vida sem avareza. Essa avareza não é só parte de uma pessoa bem rica. Muitas vezes o avarento pode ser uma pessoa que não tem nada, mas fica lá morrendo de vontade de ter. Ele não tem satisfação alguma porque quer ter cada vez mais, quer ter. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos. Gostei de uma frase sobre contentamento que diz: contentamento faz um homem pobre rico, descontentamento faz um homem rico pobre. Como é verdade, né? O rico que não é contente, ele vai ficar pobre, pobre de espírito. Mas aqui diz: contentai-vos com as coisas que tendes, tenha satisfação. Lembrei do Ricardo aqui. Toca para nós satisfação no fim. Ele toca tão bonitinho satisfação, dá uma voltinha aí que só ele sabe fazer. Satisfação sem fim. Sobrou um elogio para você de novo, não é, Ricardo? Satisfação é ter a Cristo. Gente, não é satisfação é ter coisas. Satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora tenho satisfação. Que satisfação? Sem fim. Sem fim. Amém? É essa alegria que o cristão tem. Não é alegria só em ter coisas. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito. Daí vem a outra parte: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Aqui eu poderia pregar bastante, porque esse é um dos textos mais preciosos em relação à segurança de salvação. A nossa segurança de salvação é de Deus. A nossa salvação é segura porque Deus disse que Ele não vai nos deixar, Ele não vai nos abandonar. Nós estamos na mão do Senhor e ninguém vai poder nos tirar das mãos do Senhor. 1 Pedro 1,5 diz que sois guardados pelo poder de Deus para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós somos guardados por Deus. Sabe por que muitas vezes nós achamos que podemos perder a salvação? Porque nós estamos fazendo na nossa força. Quando nós entendemos que a salvação é de Deus, não vamos perder. Do alto estendeu Ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Tirou-me de um tremedal de lama, de um poço de perdição, e me pôs os pés sobre a rocha. É iniciativa divina a salvação. E se Deus tem essa iniciativa divina de nos salvar, Ele não vai nos deixar. De maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Alguns vão dizer: não, isso é exagero. Nunca, jamais, para sempre, eternamente. Amém. Ele não vai nos deixar, porque a salvação vem de Deus. Nós temos que ter convicção da nossa salvação. Nós não só temos que ter convicção da nossa salvação, mas no verso 6 também fala sobre a convicção da proteção. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Ele não vai poder fazer nada. Leia o Salmo 46. O Senhor é meu refúgio, é minha fortaleza, socorro bem presente nas provações. Socorro bem presente. Às vezes eu leio para as pessoas no leito, esperando uma cirurgia, nas operações. Socorro bem presente naquelas provações do dia a dia. Ele está ali presente, por isso não temeremos, ainda que... E aí o Salmo vai descrever tudo quanto é tipo de calamidades que você possa imaginar. Não temeremos, porque o Senhor é conosco. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Nós temos certeza de proteção. Nós não temos apenas certeza de provisão, que Ele vai providenciar o que nós necessitamos. Nós não temos apenas certeza de ter essa satisfação sem fim, de certeza também da salvação, mas nós temos certeza que o nosso Deus vai cuidar de nós. Ele vai nos proteger. Temos certeza da proteção divina. Mas só para finalizar, nosso padrão de conduta deve sempre glorificar a Deus. A sua vida está glorificando a Deus? Pergunta para a pessoa do lado: a sua vida está glorificando a Deus?
Nosso padrão de conduta tem que ser isso. Nossa vida precisa glorificar a Deus. Nós precisamos lembrar que a nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras. Nós temos que ver que temos uma vida que vai manifestar Jesus e vai atrair pessoas a Cristo, ou vai manifestar só você e vai repelir. Se você mostra amor, se você mostra santidade, você vai atrair outros para Jesus. Por isso que nossa vida é tão importante. Ela fala alto, sim, fala mais alto do que as nossas palavras, mas daí nós temos que falar. Fale e não te cale, senão as pedras vão falar. Nós temos que reconhecer que Deus é bom. Nós gostamos da frase, né? Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Ele é bom, sempre é bom. É bom mesmo quando um querido nosso falece. Deus é bom. Ele continua sendo bom, Ele não vai mudar. A bondade do Senhor é que nos conduz ao arrependimento. Reconhecer que Deus é onisciente, que Ele sabe todas as coisas, não tem nada que eu possa esconder de Deus. Todas as coisas estão patentes e claras diante daquele que nós temos que prestar contas. Ele sabe tudo. Nós temos que reconhecer que nós não merecemos nada. Tudo que nós recebemos vem de Deus. A nossa salvação não é por mérito próprio. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A razão é porque se eu fizesse alguma coisa eu ia poder me gloriar. Eu tenho que reconhecer que eu não mereço. Eu sempre lembro do irmão Oswaldo. Hoje não está tão bem. Mas ele sempre dizia, quando a gente falava alguma coisa, não mereço, mas eu agradeço. Nós temos que ter essa atitude real no coração. Não mereço, mas agradeço. O Senhor tem nos dado tantas coisas, não tem? Nós temos que ser gratos, nós temos que ter um coração grato, reconhecer que nós não merecemos, reconhecer a sua supremacia. Ele está sobre todas as coisas, Ele dá a quem quer, Ele cuida de nós, Ele é supremo. Reconhecer que Ele está cuidando de nós, estamos nas mãos de Deus e ninguém vai poder nos tirar das mãos de Deus. Como é bom isso, não é? Nós temos responsabilidades, nós temos que mostrar amor, nós temos que mostrar esse amor no nosso convívio social com as pessoas. Nós temos responsabilidades também na nossa conduta para mostrar uma vida cristã que dignifica o Senhor através do casamento. Digno de honra é o casamento e o leito sem mácula. Nós temos que mostrar também através de uma vida que realmente está dependendo do Senhor, que não é avarenta, que não é uma vida centralizada nas coisas aqui na terra, mas que está centralizada nas coisas do céu. E reconhecermos, Deus cuidará de nós. Satisfação é ter a Cristo, não a melhor, prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Bondoso Deus, nós queremos viver assim, alegres, satisfeitos, que só Jesus dá essa verdadeira satisfação. E mostrarmos isso ao mundo, Pai, que eles precisam entender que, crendo em Cristo como Salvador, eles vão ter esta paz real, vão ter esse gozo no coração e vão achar esse segredo que nós temos, que é ter Cristo em nossas vidas. E que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Teu Santo Espírito, que enche a nossa vida, esteja com todos nós, com todo o Seu povo, dando-nos uma semana abençoada para a glória do Senhor, vivendo para a honra e glória de Jesus. Amém.